A Rádio Taió FM e também a Multiweb TV está aqui na rua Francisco Ricardo Casa, na Vila Mariana, no bairro da Vila Mariana, aqui em Taió. Nós estamos reunidos com alguns moradores referente à pavimentação desta rua Francisco Ricardo Casa. Não é uma rua tão importante, né, que tem muitos moradores aqui. E a gente vai entender esse pedido que já faz algum tempo, né? Muitas promessas, inclusive, foram feitas e até o momento a rua não está pavimentada. A gente vê ruas próximas aqui, todas pavimentadas, e a rua aqui ainda não foi pavimentada. Nós iniciamos aqui com o Pito, que é morador já por muitos anos aqui. Pita, há quantos anos o Pita já reside aqui na Vila Mariana? Eu, aproximadamente 36 anos vai fazer. 36 anos? 36. E olha, e vamos falar um assunto aqui, Pita, já contribuiu e muito com o Taió. Já, a gente já acha que já podia ter essa rua já, né, com o IPTU, tudo que a gente já pagou, né, todos os moradores, a Dona Flora mora 40, né, era a primeira moradora, acho, aqui, quando a gente chegou. Então, a gente tá querendo saber mais ou menos por que não sai esse pedacinho de rua aqui que foi feito na metade e depois parou. As promessas não tem como nem mensurar, né, de tantas. Ah, não. Todo ano na época de política, né? Não, vamos calçar, vamos fazer. Só que eu não entendo, Marcos, é assim, ó. Por que a gente depende de um deputado, de uma verba de um deputado para calçar essa rua? Isso é uma desculpa dos políticos. Inclusive, a gente fala no geral, vereador, prefeito e vice. Quando foi feito o projeto até ali, era uma verba que eu acho que já era da Caixa Econômica, era um projeto assim, não posso te precisar bem, né? Porque a gente não teve acesso disso aí. Então foi feita uma reunião com o pessoal de baixo, da rua de baixo, com a gente aqui, né? Mais ou menos aproximadamente uns 40 moradores, né? Então, eu acho assim, ó, foi concordado de fazer até ali, a gente estava ciente que aquela verba dava só até ali. Mas foi prometido naquele mesmo dia, perante todos os moradores, que depois ia fazer um rateio entre os moradores para terminar a rua. Então cada um ia ter um custo, né? Mas o erro que eu acho já daquela época é assim, ó, não teve um projeto complementar. Isso foi quanto tempo? Ou em que ano foi? Aproximadamente 3 anos já. 3 anos. Então não teve um projeto complementar. Então a gente assinou a ata lá, todo mundo concordou, levantou a mão, né? Isso todos os moradores da rua? Na época, isso, todos. Na época o prefeito era o Almir, né? E tinha o Almir, tinha o Peixinho, estava nessa reunião, o vereador, Tiago Maestre, né? Sim. O seu Edson Bach, que era um empreiteiro, né? Então era uma reunião bem elaborada, assim. E a gente ficou empolgado, e aí ficou acertado que a gente iria entrar com o restante para terminar a rua. Só que o erro ali, Marcos, que eu digo até hoje, a gente acha que dessa rua, é que não tinha o projeto complementar. Então, na hora todo mundo concordou, mas ninguém sabia os custos. E até hoje a gente não sabe os custos. Sim. Nós nunca tivemos acesso a esse projeto. E o acordo e o entendimento era que todos iriam pagar para que a rua fosse toda pavimentada, não só esse pedaço que foi feito. Exatamente. Desde o começo da rua. Então, inclusive, ali naquele dia até foi comentado, né? Esse pessoal estava tudo lá. Que aquela transversal aí não ia ser feita. Aquele pedaço. Aí a gente até disse, não, mas não vamos deixar 2 pedacinhos no meio. A gente rateava para terminar, né? E o que aconteceu? Fizeram as transversal lá e nós não ganhamos, nossa, não veio. Ô Pita, esse pedaço que foi feito é quantos metros? Aproximadamente uns 200 metros, acho. A gente não tem impressão, a gente não tem, sabe, sim, projeto sim. na mão. E faltaria 200, um pouco mais de 200 metros. Uns 200 metros. E ao longo desse período já houve algum contato com a administração depois dessa reunião, essa promessa? Não. A gente nunca, inclusive veio o Regis aqui e o Pedro Sé e mais um outro que não estou recordando, eu acho Fernando Martins. Sim. Éramos da comissão da rua, né? Nunca fomos chamados para nada, para uma conversa, Eu fiz até as imagens, agora que você falou, eu comecei a perceber aqui, essa rua ela dá início aqui ou ela vai até no asfalto, naquela outra rua do asfalto lá da pavimentada? Não, ela dá início aqui nessa travessia. Depois da transversal, né? E ela vai até aqui em cima na outra rua aqui? Ela se encontra ali na outra, né? Faz a curva ali. E eles balizaram, né? Colocaram as balizas e tal, já alinharam a rua.
E só que a gente não sabe se tem projeto ou não. Isso foi feito só logo em seguida, né? Eu acho que uns 3, 4 meses depois já balizaram, já tem as balizas. O que não dá para entender, Pita, é a questão. Se houve a reunião, houve a definição dos moradores todos, né, fazer o pagamento, por que agora eles falam que tem que ir atrás de emenda parlamentar? Uma das causas disso aí, eu volto a frisar, eu acho que foi porque a gente, quando foi feito ali, não tinha o projeto para cá, para já deixar os moradores a par do custo, que a gente tinha na época combinado, né? Sim. Então o que aconteceu? Como a gente não tinha 100% esse custo na mão, a gente fez uma estimativa e começou a conversar com os moradores de baixo. Só que aí a maioria desistiu. Sim. Não, a parte deles estava pronta, sabe? Daí eles desistiram, porque também não tinham uma firmeza de um projeto, nada na mão, né? E daí o que acontece que agora eles falam, tem que achar a emenda parlamentar, mas eu não, também tô, a gente aqui também não está entendendo isso aí. Ô Pita, aqui nessa rua todas com casa, né? Nenhum terreno baldio. Tem um. Tem um só. Tem um só. Olha só. E mais 2 aqui, né? Sim. Que é do proprietário. E aí o problema de sempre, poeira, seja dia de chuvas, o transtorno. Escuta entupido lá em casa, lá, quando chove. Sim. E a gente nós já vamos falar com um por um, porque depois é isso, até para captar bem aqui, para a gente registrar aqui. A gente já está cansado, Marcos, assim, Sim. ó, eu acho que é o caso de vocês também, de chegar uma pessoa na casa da gente e dizer, o que deu na rua, que está na metade ali, Sim. né? A gente, também não quer ficar falando mal da prefeitura ou Mas outras ruas foram feitas durante esse período, né? Foram. Inclusive, as lajotas estavam aqui e foram levadas para outra rua. Elas estavam aqui? A maioria das lajotas já estavam aqui empilhadas, né? Aí foi retirado essas lajotas daqui para outra rua? Porque ele até, na época, foi alegado que o projeto ia demorar, esse projeto para cá, porque ele seria que dar baixa nesse projeto ali, que era um projeto da Caixa, que era de outra emenda, e demoraria muito para cá. E Só que, tu assim, acreditou? Marcos, pelo que eu ando na cidade, que eu sou construtor, né? Sim. Que eu vejo, depois dessa nossa rua foi feito mais ou menos umas 20 por aí. Sim. E a nossa tá aqui. Não só na vila, né? Sim, fora essa pavimentação toda aqui também. Loteamentos novos que saíram depois desse aqui, né? Então a gente não sabe. A gente nunca teve uma conversa. Sim. Né? E é uma decepção, porque o atual prefeito era vice-prefeito, né? Então também tinha essa ciência, né? Isso já vem, eu acho que essa gestão, né? Já vem há 3 mandatos, eu acho. Né? E antes. Sim. Não, já. E antes, do mesmo grupo político, né? Então, as promessas que a gente já teve, na época do Hugo também, né? O Hugo fez promessa aí e disse, não, vai ser um caderninho aqui no bolso, disse, não, o dinheiro do IPTU vai ser tudo revertido em calçamento. Fez uma reunião com a gente aqui na propósito, não foi na nossa rua, aqui nessa casa, inclusive. E também não fez. Também não. Então, agora, o que eles respondem, o que eu sei é que tem que arrumar uma emenda parlamentar. Ô Pita, você citou alguns políticos aqui. Teve mais políticos que andou por aqui prometendo também? Que eu lembro assim, foi o Hugo e todo ano todos os candidatos, eleito ou não eleito, prometem. Sim. Só que não, até hoje a gente tá nessa. Com o Alexandre eu não cheguei a falar sobre isso aqui, né? Pra ser bem sincero. Mas ele já estava sabendo da outra gestão, né? Então sim. Não tem como. Que era vice e anterior era vereador também, né? Esse é o Pita, eu acho que é importante as colocações, né? E é um pedido que os moradores estão fazendo com toda a razão, e principalmente por este fator, né? De ter feito um pedaço da rua e o restante deixado aí de lado. E o que me chama a atenção é como você falou, que é o mais grave, que as lajotas estavam aqui, foram retiradas desse local. Isso é impressionante. Sim. Mas foi isso aí. Agora, o que eles alegaram é que já foram descarregados aqui, daí essa verba, tinha outra verba para outra rua do mesmo projeto, daí foi levado para outra rua. Eles, na realidade, assim, a gente não tem certeza se porque não tem projeto aqui, não tinha, então provavelmente não era para essa rua, só colocaram aqui e depois levaram para outra, né? Mas aquele pedaço ali tinha projeto? Sim, até ali era um projeto, uma verba parlamentar que tinha, até ali. Puxa, que projeto, hein? E daí esse é o caso, sim, esse sim. é que eu volto a frisar, né? Que esse projeto só teve até ali. Por que não fizeram até lá de uma vez? Aí os moradores teriam colaborado, já estava tudo pago, já estaria tudo certo. Pita, sua mensagem direto ao chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, o Alexandre Purnag.
Sim, o que a gente quer é um direito nosso, né? Eu acho, é um direito adquirido de tantos anos de IPTU, né? E ninguém está pedindo nada que seja normal, que eles não possam fazer, para ele dar uma atenção nisso aí, pra gente, porque até hoje só foi prometido, né? Chega o ano que vem, depois chega o outro, agora não dá para fazer porque é ano político de novo, entendeu? Então isso eles usam também, né, o pessoal, e a gente está cansado disso. E para ele dar uma voltinha na nossa rua, passar aqui e ver a situação, vem conversar com os moradores aí, ou manda alguém, né? E os moradores que estão à disposição, inclusive, para receber o prefeito para um diálogo também. Tranquilo, né? A gente quer conversar, a gente não quer briga, né? Sim. Mas também, depois, se precisar, né? Estão preparados. Porque fazer o quê, né? E já tem um ex-policial aí, né? 36 ainda, anos. Policial na 36 anos reserva. morando aqui. Dona Flora, 40. Aqui o morador anterior morou também uns 36. A Luciana já está um tempo aqui. O Régis já está também uns 30 mais, né? Então mais nova moradora, 19 anos, né? Então é isso aí. A gente quer ter uma conversa e uma definição disso aí. Obrigado, Pita. Vamos ouvir agora. Como é que é o nome da senhora? Eu acabei aqui. Pode pegar o microfone. Pega o microfone aí. Florentina Silva. Como é que é o nome? Florentina Silva. Florentina Silva mora há quanto tempo aqui na rua? Já moro quase 40 anos. Quase 40 anos. E também, muitas vezes, os políticos foram lá dentro da casa da senhora também prometer, não? Pode falar pertinho, fala pertinho do microfone. Isso. O Tiago passou lhe pedindo o voto, né? Eu falei, meu Deus, eu disse pedindo voto, olha o que tu fez, eu disse, né? Que ele prometeu o casamento, depois veio, olha, eu tirei vergonha, eu pedi falar para ele, que se tivesse feito alguma coisa, poderia vir de cabeça erguida, né? Sim. E depois ele pegou e foi embora. Até porque agora esses dias foi. Teve a oportunidade e mora aqui próximo também, né? Sim. Por que prometer, né? E depois, agora tem uma espera que dê certo, né? E a senhora falava antes das lajotas que estavam aqui. Quando você via a lajota, não, vão terminar. Ele estava lá no final da rua, no frente da minha casa, lá em cima. Né? Sim. Da três casas depois da minha aqui. E ficou bastante tempo lá. Ficou quase um dia, depois levaram de volta. Sim. Tantos esses anos que você mora, você tem esperança que eles vão terminar essa rua? Eu sempre tive esperança, né? Mas... E qual o recado que você manda diretamente ao prefeito aqui do nosso município? Eu diria assim que era bom eles pegar e vir fazer providência, pegar e vir fazer isso ali de uma vez, né? Porque se os outros se fizeram até ali, então por que não terminaram, né? Sim. E isso ajudaria também, né? Sim. Questão de... iguais, a gente fala até de saúde pública, né? Questão da poeira, ou que seja de lama também. Uma limpeza, aquele esgoto tá tudo entupido ali. Na frente do meu portão ali. E não tem dado essa manutenção também no esgoto? Na Boca de Lobo? A prefeitura não tem feito essa manutenção? Quando tira um pouco de terra, mas depois que adianta. O bom é pegar e tirar e já arrumar, botar novo e arrumar de uma vez, pronto, para não incomodar mais, né? Sim. Qual é a mensagem que você manda direto ao prefeito? O que você gostaria de falar para ele? Eu gostaria que ele viesse fazer esse calçamento, né, pra gente, que todo mundo ficaria contente, né? Sim. Que a gente precisa, né? Uma que é bom para limpeza, depois valoriza também um pouquinho que a gente tem, né? Sim. E a gente seria muito grato se fizesse fazer, né? Que bom. Vamos conversar com o Régis aqui, né? A gente está revendo aqui, ele que, né, tem uma história aí na Polícia Rodoviária Estadual também. Agora é reserva, Régis. Estou na reserva remunerada. Eu falava ex aqui, mas não, o correto é na reserva. Isso. Continua sendo policial. Continua. Preparado sempre. Toda a vida. Tomara que não precise. E aqui, Régis, você já mora há quanto tempo aqui? Aqui na rua, vê que eu vim para cá, não tinha casa. Eu comprei só o chão, eu construí e estou morando até hoje. Já faz 22 anos. Vai para 23 anos já na rua. Sim. Eu gostaria até de frisar, Marco Roberto, que é o seguinte, a rua Francisco Ricardo Casa é essa nossa que está feita pela metade. Sim. Mas se compreende duas ruas, é a Raulino Cuca, que começa lá embaixo no asfalto, ela vem até na transversal ali, daí Sim. Continua, muda de nome, que é a nossa Francisco Ricardo Casa. Sim. Na época que foi feita a reunião com o pessoal da Raulino Cuco, todos os moradores da Raulino Cuco e da Francisco Ricardo Casa, que se você observar é uma reta, né? Sim. Ela é só dividida no meio e mudando o nome.
todos os moradores da Raulino Cuco, quanto os moradores da Francisco Ricardo Casa, foi entrado em comum acordo que o que faltaria da verba para complementar, todos ajudariam, daí seria um valor já mais baixo para todo mundo concordou, então assim foi feito. Isso foi registrado, Regis? Foi feito ata. O pessoal assinou, tudo assinado. Inclusive, estava a engenheira da prefeitura, não sei se é a mesma engenheira que tem hoje ainda. A engenheira estava presente, estava... É Idineia, eu acho que é o nome. Irineia, né? Irineia. Isso. Daí eles deram todas as coordenadas, como queria ser e tal, tal. Aí, para surpresa, veio as lajotas todas, fizeram a Raulino Cuco complementaram. Quando entrou na Francisco Ricardo Casa, entrou só em 3 moradores, terminou a verba, as lajotas já estavam para a rua toda, recolheram o material, assim dizendo, e não deram uma explicação até hoje. Já fizeram o estaqueamento 2 vezes nessa rua, assim como quem diz, agora vai, e até agora nada. Só para dar uma enganada. Só. Ô Regis, agora, o que eu fico aqui, eu não consigo entender, é como é que você tem um pedaço da rua. Então, quer dizer, esse pedaço que, pelo menos eu não consigo entender, como é que eles vão fazer um projeto por um pedaço de uma rua? Uma rua é uma rua, exatamente, não é pedaço? Porque como tem uma explicação disso? Vai não? passar um projeto, um valor X, 1,5 ruas. Sim. Eu acho que é meio... E não houve duvidoso. nenhuma explicação? Até hoje nada. Que a verba só dava para Sim. isso ali, né? Que, até onde deu a verba, deu. Mas o que espanta, que ficou todo mundo espantado, botaram as lajotas até o final da rua. Que a lajota complementaria a rua Francisco Ricardo Casa e a Raulino Cuco. Sendo que quando fizeram a Raulino Cuco e um pedaço da Francisco Ricardo Casa, recolheram as lajotas todas, foi para outra obra e nunca mais retornou. Ô Regis, acho que é importante a gente destacar aqui também sobre as promessas. Eu gosto muito porque tem muita, e a gente sabe, muitos políticos que vêm, inclusive vereadores. Sim. Porque o vereador é legislador, mas eles acabam buscando emenda parlamentar e indicam. E acabam prometendo. Nesse tempo todo que você mora aqui, talvez até que você possa contar um fato que aconteceu, alguém que realmente disse, não, aqui deixa comigo que nós vamos resolver. Exatamente isso que você está expondo aí. Pelo menos 3 vereadores vieram. Não, agora saiu do deputado fulano de tal, agora chegaram a dizer, agora a verba está garantida, agora é só começar. Daqui a pouco passou, aquele não deu mais cara, veio outro. Não, agora é questão de honra. E assim temos até hoje. Agora, se colocar as lajotas aqui, tem que botar um guarda aqui para não deixar tirar de não, volta. Vamos fazer um portão na rua. Né? Brincadeira à parte, Regis, mas é uma situação muito triste, eu falo, porque você faz os moradores, né, acaba enganando, porque você faz uma reunião, você faz uma ata com assinaturas e depois você acaba mudando isso no decorrer da obra? Não, Marco, até eu fiquei sem resposta para um parente meu lá do Mato Grosso, esteve aí aqui na minha casa há pouco tempo. Aí ele saiu no portão ali, ele começou a olhar, daí ele falou assim para mim, mas por que o pessoal de baixo ganha lajota na rua e vocês não? Aí, para não entrar em todos os detalhes com ele, ele disse, provavelmente acabou a verba. Sim, mas acaba a verba só no meio da rua e daí os privilegiados ficam para lá e vocês não? Então é ruim, né? Eu acho que é bom a gente deixar registrado que os moradores deste pedaço, eles não pagaram. Não, todo o que está pronto, a Raulino Cuco todinha e a Francisco Ricardo Casa uma parte, todos eles estão com a rua calçada e não pagaram nada. Haveria um entendimento que se todos eles pagassem, poderia finalizar a obra, que aí não dependeria dessa historinha de emenda parlamentar, aquela história que eles gostam de contar sempre. Porque daí, como foi acordado, foi feito ata e tudo assinado, todo mundo concordou que era já sabido que terminaria a verba aonde terminou. E daí foi complementado todos, a Raulino Cuco e a Francisco Ricardo Casa pagavam Sim. o valor excedente, rateava entre os moradores e terminaria a rua. Tanto é por isso, eu acho, no meu entender, que por isso que já veio a lajota.
Sim. e depois retirar de volta. E até porque a questão de projeto, né? A prefeitura ela tem toda essa estrutura. E a engenheira estava junto? Engenheiros que ganham muito bem, né, para fazer o projeto. Acho que isso aí é mais uma desculpa. Com certeza é desculpa. É desculpa de pró-eleição. Sim. Sempre Regis, que chega perto... agradecendo e aproveitando para você mandar uma mensagem direto ao prefeito. Como a gente falou aqui, foi vereador, foi vice-prefeito, agora é prefeito. Então tem o conhecimento sim do pedido dos moradores. Eu acredito que o prefeito, que hoje é o atual prefeito, era o vice já na época. Eu acredito que ele tem conhecimento. Talvez passou por esquecido. Esse fato com ele, mas agora se ele vê a reportagem, com certeza ele vai relembrar e vem até aqui com nós para nós sentar, conversar, vamos decidir o que vamos fazer, ou se não vamos fazer, só dar um veredito. Que bom, esse é o Regis, né, o policial que, né, está na reserva, né, que sempre, né, fez uma grande atuação na Polícia Rodoviária Estadual. Deixa eu só pegar o nome aqui, também o pedido, acho que é importante cada um fazer o nome e o pedido, que é morador aqui da rua. A gente fez uma avaliação geral aqui com o Pito e com o Regis, né? Mas é importante também a cada uma aqui das mulheres aqui fazer o pedido também. Não, é que ali na frente, caso meu nome é Maria Cristiane Petrowski Farias. Farias, ok. Eu ali fiquei indignada, Marcos, porque eles foram mexer na rua 3 vezes, abaixaram a rua. Agora a última, quebraram os tubos e deixaram tudo, botaram pedra e tamparam para esquecer. O meu esgoto, pode ver que desce, está quebrado. Sim. Dia de calor, não dá para suportar o cheiro do esgoto. Isso é feito pela própria prefeitura. Pela própria prefeitura. O seu Tomás veio, meteu a máquina na frente do meu portão pequeno, que essa senhora sempre vem pedir favor, ajuda. Daí eu disse, vai ficar assim? Eu tive lá no gabinete, o prefeito tá ciente da rua. Sim. Eu falei com o próprio prefeito 2 vezes. O Alexandre? Isso. Falei com ele, ele está ciente, até que ele pagou 2 conchadas de brita para jogar na frente do meu portão, porque com dó da dona Flora. Sim. E o que ele te relatou lá no gabinete? Ele disse, tem que esperar a verba parlamentar, ou o Peixinho daí também entrou, estava junto, eles estão cientes. Sim. Eles estão bem cientes dessa rua. Não falou para quantos anos? Lá, não, só dizia que logo saía, Sim. o Peixinho falava sempre. Sim. Mas promessa de político não se confia mais. Sim, que coisa. Obrigado então, né? Acho que é importante. Aqui também a gente vai ouvir. Pode passar aqui, Regis. O nome, deixa eu lembrar? Lenia. A Lenia. Lenia Regis. Importante, né, destacar também, eu acho que o seu pedido diretamente, né, a autoridade máxima, que é o prefeito, que é o que determina. Eu queria mesmo pedir que ele viesse conversar com os moradores, viesse dar a versão dele. Então, na época ele era vice. Sim. Vamos dizer que na época o prefeito era o que falava por ele, talvez. Então, que ele viesse agora como prefeito, conversar com os moradores e ver o que vamos fazer. Sim. Porque assim não dá. A gente tem a dona Flora, que já é uma pessoa de bem idade. Temos a dona Maria, que até nem pôde vir, mas também tem bastante idade. E a estrada é muito ruim para elas caminharem. Assim, a dona Flora a base de bengala para poder fazer, mas mesmo assim é difícil a caminhada delas. Então, eu fiz cirurgia há pouco tempo, também não conseguia, para sair do portão tinha que ter muito cuidado. Então, vamos ver, né? Quem sabe? E um recado, acho que importante, de colocar o seguinte: se não atender os moradores, na próxima as mulheres vão querer uma mulher, né? Porque daí talvez muda, mas né? olha, vamos querer uma mulher para prefeita, né? Que eu acho que vai ser bem melhor também. Vamos botar aí uma mulher que seja para prefeita, para vereador, vamos botar uma prefeitura só de mulher. As mulheres defendendo as mulheres. E também, se eles não vierem fazer, nós vamos as mulheres na prefeitura também. Vamos dar um jeito lá, né? Pessoal, tá aí, nós estamos de portas abertas para recebê-los, mas não com promessas. Sim. Mas sim com ações. Que bom, vamos... É isso que a gente espera. Tá bom, muito obrigado. Vamos ouvir também o
o nome? Boa noite, eu me chamo Márcia Aparecida Blas, eu moro há 19 anos na rua. Olha só. Então, assim, prefeito, vice, a gente não quer conversar não, eu não quero pelo menos conversar com vocês. Você lembra, vice, quando passou na minha rua pedindo voto, fazendo campanha, eu disse que você ia ganhar e você ia fazer minha rua, a nossa rua, né? Vocês iam calçar. Você disse então, o vice o Emerson. O Emerson. O Emerson, né? Seu Emerson. Seu prefeito, muito querido, né? Mas a gente está esperando uma atitude de vocês. Conversa, a gente já está cheio. Já conversei bastante com o seu Emerson, todo o pessoal da prefeitura, né? Então, a gente quer uma atitude. É tão poucos metros que tem para acabar o calçamento, né? Tipo assim, vocês têm que fazer que nem mulher, o serviço não se deixa para amanhã, se faz logo hoje, sim, né? Se termina, não se deixa inacabado, né? Isso é feio, né? Então, seu Emerson, seu prefeito, você é gente fina, então dá uma mãozinha aí pra gente, né? Estamos esperando, né? Imagina se o pessoal que tem internet com ele começasse a cancelar das promessas que não estão cumprindo também, né? Não, de promessa a gente está cansado. Conversar, não quero conversar. Eu quero uma atitude. E o nosso município não é tão pobre assim, que não tem condições para calçar uns 300, 400 metros de rua. Tem condições sim, né? E a gente merece, né? São todos moradores, paga o seu IPTU, dão a sua contribuição, né? Então, a gente está esperando vocês me calçar. Não estamos querendo muita conversa. De conversa já cheio. foi. Já foi muita conversa, né? E nós sabemos que vocês têm competência para executar essa obra, né? Então, por gentileza, meus queridos, se vocês puderem, a gente está aguardando aqui, né? Obrigado. Beleza? Uma boa noite. Conversamos agora com a Luciana, que recepcionou aqui também, né? Importante, Luciana, acho que esse pedido, né, diretamente, né, a contribuição que vocês dão com o poder público, né, a gente fala a questão não somente do IPTU, são tantos os pagamentos de impostos e merecem essa finalização da rua. Isso com certeza. E assim, a gente agradece se por acaso a gente for atendido, sabe? Que já estamos tanto tempo esperando. Isso é uma vergonha ter que chamar a rádio, tudo, fazer uma matéria, sabe? E também é bem importante frisar que o Emerson até morou nessa rua aqui. É mesmo, Olha só. Ele morou aqui. E seria agora a oportunidade dele... Com certeza. Ajudar aqui os moradores agora também, né? É bem isso aí. A gente espera que seja atendido, pelo menos. Sim. Você tem esperança, Luciana? Eu tenho. A esperança é a última que morre, né? Sim. O esposo é o Neumann. Neumann, vamos falar não. O Neumann também faz aí o pedido, até para finalizar, faz o pedido. Não precisa ser envergonhado. A Luciana falou por ele então. Tá bom. Luciana, muito obrigado, né? A Luciana que está recepcionando aqui. Alguns moradores, a gente sabe que vocês têm uma união aqui da rua. E é tão importante, eu acho que fazer esse pedido, né? Como você falou, a questão da rádio, acho que o papel é levar para mais pessoas ter o conhecimento também. Porque às vezes, aqui nós fomos atendidos porque lá começaram uma rua, fizeram pela metade e não terminaram. Acho que fica uma situação bem, talvez assim, ridícula para a questão da gestão. Eles falam muito em gestão, que, né, são gestores. Que gestão é essa de fazer uma rua pela metade? E ainda mais, né, como a gente ouviu aqui, retirar as lajotas e encaminhar para outro local. Então é o pedido que os moradores aqui estão fazendo e esperamos aí que seja atendido o mais breve possível por parte do setor público aqui do município de Itaió. É isso, Luciana? É isso. A gente agradece de coração se caso for atendido, sabe? Muito obrigado. A Rádio Itaió FM e a Multiweb TV aqui na Vila Mariana. E nós sempre à disposição da nossa comunidade.